Hoje nós estávamos discutindo na sala ao vivo umas questões sobre Renko e eu pensei muito em trazer esse vídeo para vocês hoje. Tem muito tempo que a gente não mostra nada aqui sobre gráfico de Renko e no vídeo de hoje a gente vai apresentar algo bem legal para vocês. Fala Big Players, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader e é isso mesmo, eu sei que vocês gostam muito de Renko aqui e vamos trazer uma estratégia interessante para você pegar e adequar essa estratégia no seu setup. É claro que eu vou mostrar aqui usando a média e a coloração do método Megapontos, mas que você pode adequar ao seu setup para você perceber como que essa estratégia venha funcionar bacana aí, porque trata-se de um reteste que é feito no Renko que dá muito resultado. Hoje, por exemplo, deu um resultado muito satisfatório numa venda e acontece direto para a gente. Eu quero apresentar para vocês isso aqui, como que você pode usar aí no seu operacional, usar a mesma estratégia que a gente pode usar aqui no método Megapontos. Combinado, galera? Então, se você já gostou do assunto desse vídeo, eu só peço a você então que sapeca aí o dedo no like, porque esse like ajuda demais a gente a crescer aqui o canal e faz com que pessoas assim como você que está buscando conteúdo relacionado a trade, que chegue aqui nos nossos vídeos, galera. Então nos ajuda demais, beleza? E lembrar também que esse vídeo tem um apoio aí da Genial Investimentos. Então aponte aí a câmera do seu smartphone para esse QR Code que está aparecendo aqui no canto da tela, ou se preferir, tem link também aqui na descrição. Você será atendido por um profissional da Genial Investimentos que vai te mostrar todos os detalhes de como você abrir uma conta e as vantagens que tem de você ser genial, assim como a Gurgel Trader. Combinado, galera? Então bora pro Renko, bora pro vídeo. Bom, pessoal, então aqui para usar como exemplo, eu estou pegando aqui o mini índice, tá? No gráfico aqui de 12R, também funciona no mini dólar, tá? É uma estratégia que também dá para vocês utilizarem no mini dólar, é um padrãozinho que o Renko produz, que eu já observei em vários Renkos também, que você pode tirar proveito disso, tá bom? Então o que acontece? Primeiro eu quero mostrar para vocês o funcionamento dessa nossa média, tá bom? Então, essa média aqui você vai poder substituir para ter aí um padrão parecido, bem próximo, né? Utilizando a média, por exemplo, uma Tilson, utilizando, por exemplo, deixa eu ver uma outra média, vocês podem utilizar uma média de 9, tá? Que vocês vão ter um padrão parecido, tá? Com isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas primeiro eu quero apresentar para vocês essa coloração para que vocês entendam aqui como que ela funciona no Renko. Ela tem um jeito de funcionar no gráfico de candles e um jeito de funcionar no gráfico de Renko, tá bom? Então vamos lá, no gráfico de Renko, só para entender, tanto no candle quanto no Renko, essa coloração vermelha e verde, ela não significa sinal, ela significa que teve exaustão naquele ponto. Então a gente tem que sempre entender a diferença entre candle sinal e o candle de exaustão. Então todo movimento desse está subindo, aparece um candle vermelho, houve uma exaustão compradora naquele ponto, né? Houve um problema ali, teve alguma perna no meio do caminho que não deixou o mercado passar, e ele mostra esse candle, né? Ó, os vendedores não conseguiram continuar a subida, e volta e aparece um candle, um box vermelho, tá? E o verde é a mesma coisa, só que no caso comprador, né? O que tentou descer, aparece uma exaustão vendedora, que seria o box verde, tá? Então é assim que funciona. Então como que você vai utilizar essa estratégia? Ela tem duas vertentes. Ela tem uma vertente de continuidade e ela tem uma vertente que muitas vezes também vão mostrar para você uma possível reversão do movimento ou então uma reversão do fluxo de ordens, entendeu? Ou seja, uma reversão do fluxo é aquela reversão que o mercado desce bastante ou sobe bastante, mas não consegue inverter a tendência. E reversão, todo mundo já sabe, é quando ele quebra todas as barreiras possíveis e o mercado realmente inverte. Estava de alta, passa para baixo, ou estava de baixa e passa para alta. Então, o que nós vamos explicar aqui? Ó? Por exemplo, o dia de hoje foi um dia que teve momentos assim bem agarrados, né? Teve um iniciozinho até interessante com uma queda, depois ele deu uma travada e depois ele começou a subir, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um movimento um pouco mais fácil de vocês entenderem. A gente tem, eu vou trazer para isso um negócio chamado Point Fix, que é para a gente poder dar uma travada aqui na tela. Então existe, né, num padrão, nos Renkos, nos candles, que a gente chama de padrão de 3 candles. O que é esse padrão de 3 candles? Por exemplo, eu tenho aqui um candle de força, tá? Um candle de alta. Aí esse candle de alta está me deixando aqui um paviozinho aqui, está me deixando outro paviozinho aqui. Meu pavio ficou uma beleza, né? Mas dá para entender. Está me deixando um paviozinho aqui e tal. Depois eu tenho um outro candle de alta,
certo? Me fazendo aqui um topo, certo? E aí depois desse candle de alta que fez um topo, esse candle aqui também pode ser um candle forte, pode ter um paviozinho aqui, um candlezinho, não tem importância. Não tem muito esse padrão desse candle não, ele pode ter vários padrões diferentes. Mas está subindo, aí eu tenho aqui nesse topo uma possível região de resistência. Então eu tenho aqui uma região de resistência aqui nesse topo, tá? E o mercado vem subindo e ele encontra essa região. E logo depois eu tenho um candle fazendo isso aqui, ó, um candle contrário, certo? Fazendo isso aqui, ó. Beleza? Isso aqui nós chamamos de padrão de 3 candles no Renko, quando ele forma realmente esse chapeuzinho, forma essa casinha. E muitas vezes esse padrão, quando ele rompe, por exemplo, o fundo deste candle, tá? Que ele rompe o fundo deste candle aqui, que fez o topo, um topo realmente relevante, muitas vezes a gente tem uma possível mudança de polaridade do gráfico, uma possível reversão ou uma reversão apenas de fluxo, tá? Então isso é um padrão muito usado, né, para a galera que gosta de usar aí os gráficos de candle, beleza? E isso também acaba acontecendo no gráfico de Renko. No gráfico de Renko um pouquinho diferente, mas é muito interessante vocês entenderem essa questão que eu estou passando aqui nos candles para vocês compreenderem este movimento que está acontecendo aqui, beleza? Então vamos lá. Aqui, por exemplo, vou dar um outro print aqui na tela, já olhando para o gráfico de Renko, nós temos aqui esse padrãozinho acontecendo de uma outra forma, que aí eu gosto quando ele faz alguns testes, beleza? Ele faz alguns testes. Então, por exemplo, que testes são esses? Olha só, o mercado chegou aqui numa região e fez aqui uma proteção. Nós temos ali uma região interessante, que é uma região de resistência do preço. Então, o mercado estava subindo, ele bate aqui, não consegue, me dá um candle de reversão. Então, esse é o candle que você vai olhar mais para ele. Então, deu um candle de reversão no topo, foi o candle que realmente pegou e falou assim, olha, tem aqui uma possibilidade do mercado poder inverter pelo menos uma reversão de fluxo, tá? Aí entrou esse candle, aí ele tenta jogar o preço para baixo, mas aí o preço rompe a nossa média nessa região aqui, ó, rompeu a nossa média nessa região, até deixou um box para baixo nela, mas dificilmente o Renko ele faz esses movimentos, que é bem diferente dos candles. Então, ó, ele chega a romper, num caso desse rompendo em candles, muitas vezes você teria sua ordem aqui com o stop aqui em cima e você surfaria o movimento. No Renko é um pouco diferente, ele retesta muitas vezes. E aí, o teste que a gente observa é exatamente esse aqui, ó. Aí, este outro candle aqui me mostra, né, que, opa, não foi dessa vez, aparece um outro candle de exaustão, que é esse candle verde. Aí ele pode movimentar, no máximo, apenas mais um box aqui no 12R. Eu gosto de usar o 12R muito por isso. Você vai verificar isso também em outros Renkos, tá, galera? Eu estou usando o 12R como exemplo, mas você vai encontrar esse mesmo padrão em outros Renkos também. E aí ele me sobe apenas um, poderia ser apenas o candle de reversão e já vinha um outro vermelho. Mas aqui ele me deixou 2, tá? Ele me deu 1 e no máximo mais 1. Aí sim, se ele me romper a minha mínima aqui, ó, esse candle que rompeu minha mínima, eu coloco aqui uma ordem de venda e o meu stop fica aqui em cima, porque isso aqui eu já estou retestando, revalidando aqui a minha região de stop. A minha região de stop, ela pode ter um stop técnico aqui em cima, certo? Ou ela pode ter um stop técnico ao final do pavio desse candle de reversão, esse candle vermelho, esse candle de exaustão compradora que apareceu ali mais de uma vez. E aí você vai surfar o movimento, principalmente se ele estiver rompendo aqui a média, tá? Ah, Gurgel, mas ele voltou aqui, não tem importância, ele foi buscar seu stop? Ele não foi buscar seu stop, tá? Então, na maioria das vezes, ele não vai buscar o seu stop. Tem muitas operações que são corretas utilizando apenas a média e o método megapontos nessa situação. Aí você tem outras situações. Ah, eu quero esperar romper, Gurgel. Eu prefiro que rompa a média, por exemplo. Você tem uma média de 9, você tem uma Tilson, você tem uma outra média. Você pode fazer isso também. É lógico que o seu stop técnico, ele permanece aqui, galera, né? Então, se eu for falar de stop técnico realmente, ele vai estar acima dessa última máxima aqui, ele está acima do topo validado. É isso que é um stop técnico. Mas não impede você de fazer operações. Você vai ter mais riscos de colocar um stop aqui. Mas no caso aqui, ele está rompendo a média. O stop aqui em cima, a entrada aqui, ó, no final desse pavio aqui. Ele rompeu o pavio, ele vai descer, tá? E uma outra coisa
que é interessante vocês verificarem nisso aqui, que você vai poder também fazer uma projeção desse caixote, tá? Esse caixote aqui, ó, que ele faz, ele acaba gerando para você um ponto interessante para que você possa fazer projeções de Fibonacci. Olha que legal isso aqui, ó. Então, ó, se eu estou pegando que eu estou entrando nessa posição aqui, eu deixei para entrar só depois do rompimento da média e tal, e aí eu quero projetar essa minha região. Eu vou pegar aqui a minha projeção de Fibonacci, eu vou pegar aqui, ó, do meu topo, certo? Vou pegar aqui, ó, do meu topo, levar aqui para esse ponto de pavio, certo? E vou levar aqui para o meu ponto de entrada, né? E aí, ó, tem aqui outras informações aqui. Quando eu coloquei o estudo apareceu, deixa eu tirar todos os estudos aqui primeiro, né? Deixa eu excluir os estudos aqui, para a gente fazer sem aparecer meus outros estudos. Então, vamos lá de novo, ó. Projeção de Fibonacci. Eu vou pegar aqui, ó, de onde foi a minha entrada, o topo validado, jogo para o ponto onde foi minha entrada, certo? E jogo aqui para cima. E aí, eu tenho aqui, ele foi buscar 161,8 dessa projeção. Se eu quisesse colocar mais níveis aqui, esse aqui pagou mais um pouco, posso colocar aqui, por exemplo, o nível de 200 de Fibo, aplicar, que na verdade ele pagou 200% de Fibonacci aqui nessa operação. Então nada mal, né? Uma operaçãozinha bem interessante, o stop curto, isso é que é legal, porque você vai ter um stop curto nessa operação, ó, você vai perceber aqui que eu tenho um stopzinho de apenas isso aqui, ó. Então, um stopzinho de apenas 145, 150 pontos. Então, um stop barato que dá para você fazer aqui umas operações. Se ela vier a dar errado, galera, quando você está buscando stops menores, se vier a dar errado, são operações que você, com um stop desse tamanho, você tem direito até de errar um pouco mais. Imagina, se você pega e erra 2 vezes e acerta uma com um número desse tão grande, você já saiu no lucro no final do dia. Porque, olha só, você teria perdido 300 pontos e isso aqui deu 445 pontos. Então, você já, de certa forma, no 0 a 0, você já saiu mesmo tendo perdido 2 e acertado uma. Então, a gente sempre tem que buscar stops menores. Então, vamos colocar aqui uma outra condição. Ó, tivemos aqui uma outra condição, que aí já é de continuidade, né? De continuidade. Ó, o mercado veio aqui, apareceu nesse ponto uma exaustão aqui vendedora. O mercado desceu, aí nesse caso aqui a gente não faz nada, né? O mercado desceu aqui, está rompendo a média, mas opa, não foi muito além disso. O mercado depois sobe, e aí aparece novamente um candle contrário. Aí se eu tenho um candle rompendo e a média começa a ficar para cima, aqui é a mesma coisa, né? Meu stop está aqui embaixo para você surfar esse movimento. E várias vezes ela apresenta pontos de continuidade, ó. Com a média apontada para cima, toda vez que ela bate aqui e não rompe a média, ela está mostrando que a força aumentou, muito pelo contrário. E aí te dá também algumas boas oportunidades aqui no Renko. É claro, galera, que aqui eu estou apresentando apenas a média com a coloração. Se você tem, além disso, algumas outras ferramentas mostrando para você como volume, algumas outras coisas que você pode utilizar aqui, é lógico que você vai ter confirmações muito melhores. Aqui eu estou apresentando apenas o gráfico parado e apenas o que a média está mostrando para vocês. Mas sempre lembrem desse padrãozinho que ele faz, de tentativa de subida com de exaustão, essa casinha. Quando ele forma essa casinha com 2 ou apenas um candle, igual esse caso aqui, ó, foi apenas um conjunto de box de Renko, também já dá resultado se você tiver algo como uma média para facilitar aí o seu movimento. Aqui, neste caso aqui, qual foi o box que eu poderia projetar, né? Então, eu formo este box aqui, ó, que foi esse ponto de tentativa com esse meu fundo. Então, essa é a minha região de projeção. Você tem que sempre entender esse ponto aqui, ó. Então, deixa eu puxar ele um pouquinho para cá para que eu possa puxar, ó. Então, ó, eu venho na minha projeção, eu coloco aqui, ó, desse aqui até o topo e trago aqui para baixo. Você viu que ele pagou muito mais, mas quando ele passa de 61,8, ele já faz aqui, ó, ele já perde um pouquinho da força para depois continuar subindo, tá? Então, pelo menos daqui para cá, vamos pegar a primeira pernada, nós estamos falando aqui de já 316 pontos, mas ele chegou aí bem mais em cima, 600 e tanto, mas aí você teria que fazer outro tipo de projeção e tal, nesse caso dessa pernada, beleza? Mas sempre fazendo isso, pelo menos para você ter uma noção onde o mercado pode dar uma parada, onde o mercado pode ter dificuldade de passar. Então eu gosto sempre de projetar o mercado. Uma outra forma que você também pode fazer, tá? É pegar a retração de Fibonacci, beleza? A retração de Fibonacci eu uso números diferentes, porque eu uso OTE,
tá? E pegar, se eu quero aqui a retração, eu pego desse topo para este fundo, ó, e aí eu tenho essa projeção aqui que é de OTE. Aí é diferente, isso aí a gente apresenta lá na nossa mentoria. É um caso à parte de usar Fibonacci, uma forma diferente de usar Fibonacci que eu utilizo com as retrações. Me traz um resultado bem melhor, tá? Então, eu poderia usar essa retração aqui, que eu sei que a região que ele veio buscar foi uma região de prêmio, né, para buscar os níveis de OTE, beleza? Então, eu gosto muito de fazer isso aqui, utilizando o Renko, também utilizando quando eu apresentava mais coisas no Renko. Hoje eu opero muito mais somente os minutos, porém, todavia, contudo, entretanto, eu gosto de deixar gráficos de Renko ali e dar uma olhadinha sempre nele. Acaba, mesmo que você opere candles, o Renko te ajuda. E se você opera só Renko, o candle te ajuda. Então eu sempre falo com a galera, olha, opere aí sempre olhando os dois. Se você opera só Renko, eu vou te dar uma dica. Opere o Renko olhando para o gráfico de 5 minutos também. Ele vai te dar uma ótima referência aí nas suas entradas, principalmente se tratando de estratégias como essa. Combinado, galera? Gostou? Se você gostou, só peço a você que sapeca aí o dedo no like e a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau, galera.